Olá, boa tarde para quem nos assiste, nos acompanha aqui do Brasil. Início de boa noite aí para Barcelona. Eu sou o professor Remy Castione, aqui falo de Brasília e vou conduzir mais uma atividade do nosso 25º Seminário Acadêmico Internacional da APEC, a nossa Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros na Catalunha, que tem o título Cooperação Científica e Transformação Social, Olhares e Perspectivas Ibero-Americanas. Eu convido aqueles que ainda não se inscreveram a se inscrever no nosso no site para acompanhar as atividades, né? O site é o 25seminário.apecbcn.org. E eu tenho a grande honra e felicidade, né, de estar aqui no dia de hoje, anunciando esta conferência do professor Luiz Cláudio Costa, que vai nos falar sobre rankings acadêmicos, buscamos qualidade, reputação ou prestígio. Eu vou apresentar aqui o professor Luiz Cláudio Costa, tem uma larga contribuição no ensino superior. Ele é graduado em matemática pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado em agronomia, depois fez o seu doutorado em agrometeorologia na Inglaterra, professor titular aposentado da Universidade Federal de Viçosa, foi professor de graduação, pós-graduação, orientador de mestrado, doutorado, bolsista produtividade em pesquisa do nosso CNPq, exerceu todos os cargos possíveis na trajetória acadêmica, né? Foi pró-reitor, foi reitor da universidade, chefe de departamento e também foi o secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, foi secretário executivo do Ministério da Educação, foi ministro interino do Ministério da Educação e foi também presidente do INEP, o nosso importante instituto de pesquisas educacionais de Anísio Teixeira, fundado lá em 1938. Também foi vice-presidente do comitê do PISA, da OCDE, e atualmente é o presidente, né, do IREG, né, que é o Observatório Acadêmico para os Rankings de Excelência. Então, com uma grande satisfação que apresento aqui o professor Luiz Cláudio Costa, e antes de passar a palavra para ele, eu queria dizer que o professor Luiz Cláudio Costa, quando veio para o Ministério da Educação, deu grandes contribuições para a educação superior pública, para as universidades federais, teve um papel importante na estruturação da nossa carreira docente, onde nós, em 2012, conseguimos nos equiparar às grandes carreiras das principais universidades do mundo, inclusive do ponto de vista salarial, né? Passamos a ter equivalências quase salariais com as grandes carreiras internacionais. Se não fosse a taxa do dólar hoje, nós estaríamos praticamente com os mesmos salários, né? Teve uma importante contribuição no INEP. Eu, particularmente, lembro muito bem, o professor Luiz Cláudio foi o responsável por transferir o INEP, que funcionava num terceiro andar do anexo 2 do prédio do MEC, primeiro lá para o setor de rádio e TV da Asa Sul, e depois agora para um belíssimo prédio lá do setor de indústrias gráficas, e o INEP hoje cumpre um papel fenomenal, né? Foi naquele processo
da estruturação do Enem como sistema de acesso à universidade, né, a criação do SISU, né, então e hoje o INEP é a nossa grande referência em termos de indicadores da educação básica e educação superior. Bom, feita essa apresentação aqui, eu queria passar para o professor Luiz Cláudio Costa, que vai fazer uma apresentação sobre esse tema, que é o tema desse nosso seminário aqui, discutindo a questão que ganhou importância basilar nas universidades de classe mundial, nas grandes universidades, que é a questão dos rankings acadêmicos. Professor Luiz Cláudio, em nome da PEC, eu agradeço a sua disponibilidade de estar dividindo aqui o seu conhecimento, a sua trajetória conosco aqui. Muito obrigado. Eu queria inicialmente agradecer o convite da PEC, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Como disse o Remy, boa tarde para quem está no Brasil, boa noite para quem está aí na Catalunha, na Espanha. Obrigado à Associação dos Pesquisadores e Estudantes Brasileiros da Catalunha, a presidente Desirê Rabelo, e é um prazer estar aqui com o professor Remy, um professor competente, dedicado da nossa querida e tão importante Universidade de Brasília, mas que tem contribuições profundas à educação brasileira, contribuições ajudou bastante nas discussões, trabalhando à frente do PROIFES, e como pessoa que obrigado, Remy, por tudo que você fez e continua fazendo como pesquisador e como uma pessoa que se dedica à educação, buscando qualidade, a valorização do professor. Então, é um prazer muito grande para mim, não somente estar aqui com os membros da PEC, mas também com você. E vamos falar hoje, né, sobre um tema que eu venho me dedicando há muito tempo, que é, na realidade, falando de qualidade. O Remy falou do INEP. O Brasil tem uma característica, né, que ele criou um sistema de avaliação, tanto a avaliação na pós-graduação como a avaliação na graduação. O Brasil faz isso, né, mas ele faz isso, principalmente na graduação, visando a regulação e a supervisão. E eu costumo discutir muito no INEP, e até mesmo antes na universidade, eu acho que todos nós temos esse conceito comum único. A avaliação só tem sentido se ela induzir melhoria de qualidade, né? A avaliação, ela te dá subsídios como gestor, como professor, para que você possa melhorar a instituição. E como reitor, eu usei muitos rankings quando reitor da Universidade Federal de Viçosa, e depois eu tive a honra de ser convidado a ser presidente do AIREG, que nasce com a Unesco, que tem a função de observar os rankings, né, para que eles cumpram a sua missão de transparência, de induzir melhoria de qualidade. E eu tenho me preocupado muito com o tema que eu vou discutir hoje aqui com vocês, porque, fazendo um preâmbulo, como é que os rankings nasceram? Patrícia, por favor, pode colocar a primeira transparência para a gente discutir em cima da abertura. Eu vou falar um pouquinho sobre os rankings. Eu tenho uma apresentação que eu preparei para vocês. Então, a Patrícia já vai projetar o primeiro slide. Os rankings, como é que nasceram os rankings globais, tá? Isso aí. Então, nós vamos estar falando sobre rankings acadêmicos, que estamos buscando qualidade, reputação ou prestígio. A gente vai falar um pouquinho o que é qualidade, o que é reputação, o que é prestígio, né, no sentido conceitual e acadêmico delas, mas os rankings globais, é preciso entender a história para ver como é que eles vieram. Eles nasceram, na realidade, em 2003. E como é que nasceu o ranking? Na realidade, o ranking, que é um grande amigo meu que começou todo esse trabalho, que é o Liu, da Jiantao University da China. Qual era o objetivo? O governo chinês chamou alguns pesquisadores, alguns acadêmicos, e disse assim, olha, eu quero saber o que as universidades chinesas precisam fazer para estarem próximas das melhores universidades do mundo. Então, olha só, esse era o objetivo. Ele precisava de alguns indicadores, né, e o governo buscou a academia, e buscou principalmente o professor Liu, que coordenou isso, da Jiantao University, e eles então criaram alguns indicadores. Eles olharam para a Universidade de Harvard,
olharam para a Universidade de Cambridge, olharam para outras universidades, Princeton, enfim, eles foram olhando as universidades e foram observando alguns indicadores. E aí nasceu, foi dessa forma, ou seja, o ranking não nasceu para ser ranking, ele não nasceu para ranquear universidades, ele nasceu para trazer indicadores, e nós sabemos a complexidade de uma universidade, não existe, né, nenhum indicador que vá definir o papel de uma universidade, isso é impossível. Mas era preciso, para que o governo tomasse, chinês, no caso, tomasse certas ações, que ele tivesse alguns indicadores. Porque eu costumo falar, eu vou até falar no início, depois eu vou discutir isso mais, se eu perguntar para qualquer pessoa que está aqui nos ouvindo hoje, quais são as 10 melhores universidades do mundo, as 5 melhores universidades do mundo, nós vamos provavelmente empatar em muitas delas. Provavelmente Harvard vai estar no meio, Cambridge vai estar no meio, MIT vai estar no meio, assim é, né? Aí, mas se nós aprofundarmos um pouco e perguntarmos assim, mas por que Harvard é uma boa universidade? Porque Harvard é Harvard. Então, Harvard se alimenta da reputação de Harvard. Se nós perguntarmos no Brasil quais são as melhores universidades, também nós vamos fazer. Se fizermos na Espanha, na Catalunha, nós vamos chegar muito próximo, porque nós temos um conceito de qualidade. Esse conceito de qualidade é esse. É preciso transformar esse indicador, porque o indicador ajuda o gestor. Eu costumo dizer que em ranking, a menor preocupação que eu tenho é a posição que a universidade está. E o mais importante para mim é observar os indicadores. Né? Então, eu vou verificar. Quando eu era reitor de Viçosa, eu olhava o que acontecia e verificava, olha, nesse ranking aqui nós ficamos nessa posição, a Universidade X ficou nessa posição. Qual foi o indicador que nos fez ficar nessa posição? Olha, o nosso impacto de produtividade está baixo, nós estamos produzindo mal, nós estamos fazendo pouca extensão, enfim. Ranking é ranking jamais vai ser perfeito, ranking é um modelo, né? Mas ele é importante para que nós saiamos dessa ideia da reputação se alimentar de reputação. Repito, Harvard é boa porque Harvard é boa, e Harvard continuou sendo boa porque Harvard é boa. Não, a gente precisa ter informação constante. Eu me recordo que quando eu fui fazer meu doutorado no exterior, para mim verificar, eu tinha claro o que eu queria fazer, e eu tive que fazer um ranking pessoal. Eu fui ver os professores que eram da universidade, se eles estavam publicando, a área que tinha, como é que eles trabalhavam, se a universidade, a qualidade de vida na cidade, o custo de vida. Eu acabei fazendo o meu ranking pessoal. Eu estou falando no final da década de 80 ali, quando eu fui fazer, eu não tinha nada de ranking, não tinha nada, eu tive que fazer isso. Então, conceitualmente, nós criamos rankings, né? Quando você decide, um estudante decide onde ele vai fazer uma graduação, ele falou sobre o SISU no Brasil, né? O Sistema Unificado. Ele aponta a universidade que ele quer, o curso que ele quer, ele fez isso baseado em quê? Em um indicador de qualidade, né? E ele criou. Então, o ranking é isso. Agora, nós precisamos ter atenção com o ranking, porque ele pode induzir coisas que não são corretas. Por isso que eu tenho feito muito essa discussão. Isso aqui é tema de um artigo meu que está saindo provavelmente no próximo mês, sobre essa questão que eu vou discutir com vocês, e eu acho que, como presidente do AERG, é o que eu tenho procurado trazer muito à tona. Tá? Por favor, Patrícia, próxima transferência. Então, olha só. Competição na educação superior, desculpa, o slide está em inglês, tá, gente, mas eu tenho certeza que vocês não terão dificuldade, mas a gente vai continuar discutindo aqui, falando claro em português. Sempre existiu competição na educação superior, né? Uma competição positiva, não, a UNB é melhor do que a FMG, a Federal do Rio Grande do Sul é melhor, a Viçosa é melhor do que... Isso é natural, isso acontece, né? Tem uma competição, Harvard é melhor do que a MIT, não, está bem, não, Cambridge é melhor, Oxford é melhor. Isso acontece. A Universidade de Catalunha é aberta? Não. A universidade, qual universidade? A Universidade de Barcelona? Isso é natural. Né? Só que hoje nós temos uma globalização. Né? A globalização fez com que todos nós tivéssemos acesso às informações de uma forma muito mais rápida, né? Então, existe ainda mais isso. E nós sabemos isso, existe uma busca
para se cursar a educação superior, seja no próprio país ou em outro país, né? Nós sabemos a quantidade de brasileiros que vão para a Europa, vão para os Estados Unidos, de chineses, enfim, que vão buscando as universidades, né? E em outros países também, mesmo a mobilidade entre países da Europa, e isso é uma competição, ou seja, isso aumentou essa competição. E várias instituições buscam atrair os melhores estudantes, né, para as suas instituições. Então, isso é uma competição. Isso aumentou pela globalização e também pelos rankings, que foi um novo fenômeno desde 2003. Quer dizer, você está bem ranqueado, mantém a sua reputação, né, e aumenta, a gente vai falar um pouquinho sobre reputação e prestígio agora. Então, tem uma busca maior hoje por reputação e por prestígio. A próxima, por favor, Patrícia. As instituições, então, começaram, olha, eu preciso cada vez mais consolidar a minha reputação e o meu prestígio. Então, a definição que eu gosto muito, que é do Brower, Gates e Goldman, é um trabalho muito interessante que, desse artigo deles, né, na verdade, um livro, em busca do prestígio. O que é prestígio? Prestígio você sempre mede em comparação com outras, tá? Ele é muito definido pelo desejo interno, pelo que você tem ali dos seus membros, dos seus professores, né, que existe na instituição, e ele tem uma depreciação lenta. Então, se você ganhou prestígio numa determinada área, num determinado curso, né, o prestígio, muitas vezes, ele é mais de curso do que institucional, tá? Porque, às vezes, você compara o curso de medicina de uma instituição X com o curso de medicina da instituição Y, né? Então, veja que ele é sempre relativo em relação às outras, né? Então, se mistura um pouco, mas prestígio, às vezes, ele não... Você pode ter uma instituição que não tem uma alta reputação, mas tem um prestígio muito grande num determinado curso, numa determinada área. Não, a área de medicina naquela instituição é muito boa, né? Então, isso você pode, a partir daí, ter um prestígio sem ter uma grande reputação institucional. A reputação é em termos absolutos, e, normalmente, a reputação está muito associada a compromisso com qualidade. Isso está muito no nosso conceito. Quando a gente fala assim, aquela instituição é boa, o que a gente está querendo dizer é que ela tem uma boa qualidade de ensino, né? É isso que, praticamente, resumindo algo que é muito complexo, a ideia de reputação, eu disse para vocês, se nós perguntarmos no Brasil quais são as 5 melhores universidades, provavelmente vão estar algumas federais, dependendo de onde você está, provavelmente vai estar a USP e tal, outras. Isso é porque aquela instituição tem compromisso com qualidade, né, com qualidade de ensino, né, com qualidade de ensino. E isso é extremamente importante, ou seja, é absoluto. Ter reputação é uma coisa sua, você não compara com a outra. Isso é a definição meio acadêmica disso, né? Ela é definida pelo aquilo que nós falamos, pelo desejo do estudante, no caso. Né? É o desejo do estudante. Se eu quero fazer, medicina ali é bem legal, né? É bem legal ali, porque aquela instituição é muito boa em medicina. Então, é o meu desejo, eu que defino. Não, ali não faz não, porque não é muito legal. Pode depreciar rapidamente. Tá? Nós conhecemos, eu posso dar exemplo, no Brasil, no mundo também existem, tá? Cursos, instituições que eram muito famosas e simplesmente, principalmente aqui no Brasil, no campo das privadas, né? Tinha instituições, eram instituições famosíssimas que formavam, né? Que eram muito buscadas pelas pessoas, e depois curso de medicina, direito, principalmente quando o ensino público era um pouco menor, mas ela deprecia rapidamente, né? E Val Good, né? Aquilo que é usado para você, quer dizer, aquilo eu uso o prestígio, eu vou usar ali como algo diferencial meu. A reputação não, a reputação é a reputação, está ali em termos absolutos. Então,
os rankings estarem certos, tanto é que no Brasil, no mundo inteiro, quando saem os principais rankings, os resultados são liberados, né? O reitor, que está ali bem colocado, ele divulga, a instituição divulga, né? A instituição tal é a melhor universidade aqui, está bem nessa área, mudamos de posição, ou seja, você está mostrando que você está aumentando o seu prestígio, porque você está comparando com outras, mas você está consolidando a sua reputação em termos absolutos, ou seja, a universidade está se consolidando como uma boa instituição. A próxima, por favor, Patrícia. E a dúvida, enquanto a Patrícia coloca a próxima transparência, é o seguinte, o que nós estamos buscando, o que nós queremos ser? Será que todas as instituições estão querendo ser Harvard? Será que todas estão querendo ou precisam buscar ser Oxford ou outras? Né? Nós estamos citando aquela que, no nosso conceito de qualidade, é difícil falar de educação sem falar em Harvard, porque ficou isso, a reputação ficou muito consolidada, né? MIT, Oxford e outras mais, né? O que virou aquelas primeiras dos rankings? O termos também, World Class University, né? Universidade de classe mundial, que são aquelas consideradas ali as 5, as 10 primeiras, né? Que também nasce lá, como viu, na John Todd University. O que se espera? Então, quando você diz assim, agora vamos começar a checar, por que Harvard está ali? Por que MIT? Por que Princeton e outras? Tá bom. Por que ela supostamente vai fazer uma pesquisa de alto nível, tá? Ela tem um nome que transcende as fronteiras do seu país, né? E ela vai estar colocada lá nos primeiros lugares dos rankings. Então, vai estar todo mundo buscando isso, né? Eu quero ser conhecido por fazer uma pesquisa, ter um nome que é conhecido fora de onde eu estou, da comunidade onde eu estou, e vai estar no primeiro lugar dos melhores rankings que existem, ou dos rankings mais conhecidos que existem, né? Essa é a ideia de universidade de classe mundial. Por quê? Repetindo, principalmente no modelo europeu, no modelo norte-americano, isso atrai estudantes de fora, né? Os estudantes querem vir os melhores estudantes, eu vou para aqui, eu vou fazer a minha aplicação. No Brasil, da mesma forma, com o SISU, eu acho que vários de vocês conhecem o que foi feito no Brasil, que é a questão do acesso, né? Antes, você fazia o vestibular de uma instituição, para um curso com um sistema unificado, você pode escolher a instituição que você vai. Então, você olha e vai procurar aquelas instituições que você tem um melhor conceito de qualidade. Então, as universidades estão buscando ser essa universidade de classe mundial, ou seja, ter esse reconhecimento, ou seja, que aí é a soma da reputação e do prestígio. Você tem que estar mantendo isso certo. A próxima, por favor, Patrícia. E essa busca pela universidade de classe mundial, eu vou contar isso um pouco, enquanto a Patrícia passa o próximo slide, ela pode ser positiva, se nós pudermos lidar com isso, né? Se isso tiver induzindo o gestor e a comunidade acadêmica a fazer uma mudança, a transparência saiu, mas a fazer a mudança na gestão. Já a transparência volta para a gente dar sequência. Então, vamos pensar do ponto de vista do gestor, né? O gestor observou o ranking, né? Ele tem uma determinada colocação nesse ranking. Muito bem. Ele pode olhar os indicadores desses rankings, nós vamos falar sobre eles daqui um pouco. Esses indicadores vão dizer para ele o que ele precisa fazer, né? E a partir daí ele toma a sua decisão, conversa com a sua comunidade e toma a sua decisão. Repito, precisamos todo mundo só na rádio? Claro que não, porque a universidade tem um compromisso social, a universidade tem um compromisso regional, a universidade tem coisas que ela faz que nenhum ranking é capaz de medir. Porque o ranking tem seus indicadores, e para ser um ranking global, os seus indicadores têm que ser indicadores que sejam factíveis, você obter os dados para realizá-lo. Então, o ranking tem um compromisso, né? Entre aquilo que ele busca medir, ele tem que ter transparência, é isso muito que o IEC faz, ele busca entender
dessa transparência, isso está claro para quem está observando a transmissão, porque aquela instituição está em determinado lugar. Então, uma questão central, por que eu falei no início que, na realidade, a coisa menos importante para mim é o local que a instituição está. Vou explicar por quê eu digo isso para vocês. Primeiro, porque vamos comparar com um campeonato de futebol, vamos comparar com uma corrida de Fórmula 1. Se nós tivermos o Campeonato Brasileiro, ou a Liga dos Campeões da Europa, ou o Campeonato Europeu, o Campeonato Espanhol, só um time pode ser campeão. Então, naquela temporada, aquele time foi campeão, jogou melhor, né? Ainda mais quando não é mata-mata, jogou melhor o tempo todo, teve mais indicadores, ele foi campeão. Só pode ter um campeão. Na educação, não. Nós podemos ter várias instituições de excelência. Então, a questão do primeiro, segundo, terceiro, quarto, isso não é o importante, porque eu não preciso necessariamente só ter um primeiro, né? Eu preciso que tenha indicadores que me indiquem qualidade, e olhar esses indicadores e ver onde eu preciso melhorar, né? Então, isso é uma coisa que nós precisamos fazer e estar buscando cada vez mais. Outra coisa que é extremamente importante nesse aspecto, além de todos nós podermos ser primeiros e não somente um ser primeiro, às vezes você percebe ranking, quem olha de fora diz assim, olha, isso acontece muito, tá? Em alguns rankings tem uma variação. Então, uma determinada universidade está em primeiro lugar, aí o ranking do ano seguinte ela passa para terceiro, e uma subiu para primeiro. Cabe aqui uma pergunta, é possível para uma instituição, de um ano para o outro, Harvard vira melhor que MIT, depois MIT vira melhor que Harvard, Oxford melhor que Cambridge, depois Cambridge vira a Universidade de Catalunha, sabe, a Universidade de Barcelona? Não, claro que não, nós sabemos que não. O processo é um processo que não muda com essa variação de um ano para o outro. O que acontece, então? É simplesmente dados. Né? Uma instituição se organizou melhor, ela passa agora os dados, por exemplo, você está passando os dados de sua publicação, mas esses dados não estavam sendo passados com a quantidade, fazendo justiça realmente à quantidade que era produzida. A instituição se organizou melhor. Oi. Solicitado, eu pediria só uma gentileza, a gente vai fazer uma pequena interrupção, porque o seu slide de apoio, aconteceu algum problema aqui, que nós precisamos atualizar ele na nuvem aqui. Então, tá. Se quiser, eu posso continuar sem ele, mas pode parar também, não tem problema nenhum, pode parar. Pois é, pedimos assim aos nossos, aqueles que estão nos assistindo aí, para aguardar um minutinho, enquanto nós reposicionamos aqui o slide e reiniciamos novamente. Bom, então, Tá ouvindo aí, Patrícia, né? Sim, estou. Tá. Eu acho que foi o turn screen. E eu vou ligar minha câmera de novo, pronto. Pronto, pediu dele, né, também? Isso, pronto, professor. Professor, quero lhe pedir desculpa, mas é porque o seu slide, para mim, interrompeu e ele está todo... Eu mandei até uma foto, professor Remy. Eu vou voltar na sala. Será que o senhor, professor Remy, daí tem como ver o slide dele, na parte slide, se sai para o senhor? Eu precisaria ter aqui o slide dele para mim, né? Porque eu não tenho. Não, eu tenho na sala, eu levantei. Se o senhor for nos quadradinhos que aparece para o senhor, onde aparecia attenders, não sei o quê, tem slides, vídeo e slide. Oh, meu Deus. Bom, é aqueles que fica em cima da tela, né? É aquele que fica... Lembra do chat, onde tinha chat, que eu lhe mostrei, que eu escrevi para o senhor? Okay. Aí embaixo tem um que é slides. Slides, perfeito, está aqui. Aí, se o senhor quiser encontrar e deixar no ponto, porque eu já tinha passado os 4 ou 5 deles. Quer olhar aí? Aonde ele está, tá? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui pela... O senhor vai dar start em cima dele. Ok, next. Aí, next. Isso, tá. Ok.
Ele está aqui, exatamente, ele estava na transição do slide de classe mundial para esse outro aqui. Exatamente aqui onde travou. Aqui onde travou. Vamos, peço desculpas. Perfeito. Você vai botar no ar já ou ainda não? Ainda não. Luiz Cláudio, eu queria te pedir, você está com algum outro microfone ou algum outro som aí ligado por aí? Tá dando não, por quê? Tá? Tem uma pequena microfonia, assim. Merda, tava tudo bom. Eu já vou anunciar ele quando subir aqui, tá? Eu acho que agora já volta. Pronto. Sua. Ok. Desculpe por essa interrupção, nós estamos retornando aqui com a apresentação do professor Luiz Cláudio Costa. O professor vai retomar aqui a sua apresentação a partir do slide que discute a discussão sobre as universidades de classe mundial, né, e aquilo que ele estava apresentando, por que as universidades se consideram de classe mundial ou não são de classe mundial. Então, ele estava exatamente nesse momento falando da importância de se utilizar algumas métricas, né, para conhecimento daquela posição da universidade. Por favor, professor Luiz Cláudio, pode continuar. Então, tá bom. O slide já vai estar aparecendo aí, não? Então, nós falamos das universidades de classe mundial, estamos aguardando ainda o slide de apoio aqui para ele aparecer, mas, independente disso, eu posso continuar aqui com vocês. Então, quando o gestor olha, hoje, do jeito que os rankings funcionam, né, e na situação que nós estamos, o que é capaz de melhorar a posição de uma universidade nos rankings? Ela tem que olhar os indicadores. E os rankings hoje que utilizam, os rankings mais reconhecidos no mundo, nós temos hoje um pouco mais de 20 rankings aí, e alguns deles muito bem estabelecidos, né, muito conhecidos. Quais são os indicadores que eles mais usam? Tá? Os indicadores que melhoram a posição, se uma instituição pensasse, olha, eu preciso melhorar minha posição nos rankings, então o que ela precisa fazer? Primeiro, são os artigos científicos publicados, porque é um dos indicadores mais fáceis de se medir, né? Você mede a quantidade de artigos que você está publicando. Quais são os outros? A citação. Aqueles artigos que são publicados pela sua instituição, professores da sua instituição, que são citados, né? É muito observado nos rankings também a quantidade de professores de outra nacionalidade que você tem no seu quadro. Esse é um fator, esse percentual, né? Quantos professores, ou seja, quanto mais internacional é a instituição, mais pontos ela tem. Medalhas que ela ganhou, medalhas Fields, o prêmio Nobel e tudo mais, toda essa citação. Além dos artigos que foram citados também, aqueles que são altamente citados, né? Então, você tem as publicações em geral e você tem os altamente citados. E o número de estudantes internacionais. É praticamente isso, tá? Tem alguns outros, mas, assim, para fazer uma melhora acentuada daquilo que a instituição pode trabalhar efetivamente para fazer a sua melhora, é nesses indicadores que eu falei. Ainda estamos com dificuldade, né, Emi, para ter o slide de apoio, mas não importa, eu vou fazendo aqui. Perfeito. Se a Patrícia conseguir, se ela conseguir, a gente coloca. Perfeito. Então, olha só, esses são os indicadores, tá? Então, com esses indicadores, eu trabalho os indicadores, vou aumentar a publicação. Isso pode ser tanto um trabalho de longo prazo, tá? Como pode ser algo que você tenta resolver pontualmente, e muitas vezes não é adequado, né? Por exemplo, eu posso contratar, principalmente as instituições da Europa, dos Estados Unidos, que têm uma flexibilidade maior do que as brasileiras, e até de Ásia, enfim,
a Arábia Saudita. Tem várias. Você pode fazer o seguinte: olha, eu vou contratar aqui um professor que tem muita publicação. Então, a partir disso, ele vai estar no meu rol e meu indicador vai aumentar. Mas a pergunta é: isso de fato melhora a qualidade daquela instituição? Aí, tá aí, obrigado. Professor, então, olha só. Obrigado. Vamos lá. Então, isso aí melhora a reputação e prestígio. É um pouco do que eu falei, eu só vou citar para vocês, que aí fica mais fácil o visual com a fala, né? Então, para melhorar a posição em rankings hoje, se um reitor olha ali, eu vou começar do primeiro à esquerda aqui, tá, Satya? Então, aqueles que são altamente citados, os artigos que são altamente citados, principalmente em Nature e outras são altamente citados, medalhas Fields, o Prêmio Nobel e tudo mais. Os artigos científicos publicados, né? A citação, que a gente chama do impacto, né? Tem também uma Global Survey, todos eles fazem, tá? Eu recebo, provavelmente o Remy, vários outros recebem, você cita as melhores universidades do mundo, tal. Eles me fazem essa pergunta na minha área, né? Os membros, os professores, né? Que são de outros países, a internacionalização, e os estudantes internacionais. Então, aí você tem mais ou menos a receita, como é que você melhora a sua posição nos rankings. Eu estava dizendo isso pode trazer coisas positivas, mas pode trazer também coisas negativas. Negativa é essa, não, ao invés de eu tentar fazer... Porque qual é o nosso interesse? Né? Que os nossos professores, aqueles que estão conosco, publiquem, tenham um compromisso também. Veja que, infelizmente, aqui a maioria dos rankings, agora nós estamos melhorando isso, eu tenho trabalhado muito para isso, para entrar a parte de serviço, a parte de extensão, a parte de ensino é a coisa mais difícil de se medir. Como é que você mede qualidade de ensino? É por isso que eu quero fazer a associação disso aqui com qualidade de ensino, porque hoje é muito difícil. A qualidade de ensino hoje, na maioria dos rankings, é o número de professores que você tem pelo número de alunos. É praticamente essa a medição. Tem também um pouco de orçamento, tal, mas são indicadores que não dá, porque como é que você vai medir a qualidade da aula de um professor, né? Então, parte-se do princípio que uma instituição que tem um ambiente de pesquisa, que esteja publicando, que tenha internacionalização, ela vai ter uma boa qualidade de ensino, mas veja que não é um indicador direto. O próximo, por favor, Patrícia. Então, veja, aí, a Linda Snower, que ela lá do MIT, ela fala uma coisa que eu concordo plenamente, eu gosto de sempre trazer citação. Os rankings permitiram que nós tivéssemos dados extremamente organizados hoje sobre a educação superior no mundo. Eu trabalho muito com isso, até não só pelo INEP, mas eu sempre gostei disso. Hoje você consegue ver no INEP, eu já tive que fazer isso profissionalmente, na Universidade de Viçosa, numa escala menor, você saber como é que estão as universidades. Hoje nós temos esses dados tão organizados, né? A gente pode saber, isso pode nos ajudar a melhorar tanto num sistema, como também pode ajudar a melhorar a universidade no sentido individual. Né? Você pode comparar, você pode entender, você pode saber o que está acontecendo, isso é extremamente importante. Né? Por que na América do Sul a Universidade do Chile é a melhor colocada? Por que a USP sempre se apresenta em segundo lugar? Por que as federais não estão? Isso é importante. Veja, não é importante, a USP é melhor do que X, ou porque se a USP tiver, a Universidade do Chile estiver em primeiro, a USP estiver em segundo, isso não significa que uma é melhor do que a outra, porque eu disse para vocês, estão bem colocadas ali, depois vem uma federal, tá. Agora, o que está acontecendo? Que indicador que nós podemos melhorar? Isso você só pode fazer com dados, né? Porque senão você ficava assim, não, a USP é boa, porque a USP é boa, a Universidade de Barcelona é boa porque ela é boa, não, deixa eu ver aqui alguns indicadores, tá? Isso, repito, e reitero, porque tem muita ideologia, discussões, não, mas ranking não consegue mostrar o que a universidade faz. Claro que não, não é esse o objetivo. Próximo, por favor, Patrícia. Então, agora, essa é a grande pergunta, tá? Uma universidade que tem prestígio, reputação e está bem colocada lá nos rankings, bem colocada nos primeiros lugares. Isso significa que ela tem qualidade?
Eu estou falando agora de qualidade, eu não estou falando de reputação de prestígio. Né? Então, essa é uma pergunta. Tá? Necessariamente, né, porque no nosso conceito, eu disse isso antes, quando eu falo que uma universidade é boa, eu estou imaginando que ela tem uma boa qualidade de ensino, mas isso é sempre assim? E a resposta é que a reflexão que eu faço ali, ela pode ser e pode não ser. Tá? E vamos aprofundar isso um pouquinho mais. Pode ir lá, Patrícia, por favor, o próximo. Eu gostaria até de deixar isso para vocês. O que você define? O que é qualidade? Né? Essa frase aí, na realidade, esse é um artigo publicado há muitos anos atrás, no primeiro, que pergunta assim, mas o que é isso? O que é esse negócio de qualidade? O que é qualidade? Ah, não, aquele curso é bom, aquela universidade é boa. Como é que é qualidade? Ah, não, eu acho que é boa, aquele professor é bom, tem equipamento, o que é qualidade? Né? Sem essa definição, esse conceito de qualidade, a gente não consegue avançar para refletir e para verificar a importância que os rankings podem ter na nossa caminhada. Próximo, por favor, Patrícia. É uma das coisas mais difíceis que tem, é definir qualidade em educação superior. Eu trabalhei muito com isso para vocês. Bom, a minha vida inteira foi dentro da universidade, tentando fazer um curso de qualidade, tentando ver qualidade, chegar no departamento, olhar a qualidade do curso, na universidade, olhar a qualidade da instituição, depois no INEP, olhar o sistema nacional, né, porque no Brasil a gente tem em torno de 2.500 instituições, e uma grande maioria são instituições privadas, instituições públicas, que tem que olhar a qualidade, como é que você vai definir e garantir qualidade, né? Então, agora, para a gente fazer isso, a gente tem que definir o que é qualidade. Eu quero que a minha instituição tenha qualidade, mas o que eu estou chamando de qualidade? Ela não pode ser uma coisa etérea, ela precisa ser uma coisa que a gente vê. A próxima, por favor, Patrícia. Aí, olha só, eu vou pegar a qualidade nessa definição que eu gosto muito do trabalho do Schindler e seus colegas lá de 2015, tá? Eu sempre trabalhei com esse conceito, eu acho que é esse o conceito que tem que nos nortear. A qualidade, o que é qualidade? O que ela faz de positivo no estudante, o que ela transforma o estudante, o que ela modifica o estudante, né? É isso que é qualidade. Porque o estudante, quando ele chega numa instituição, ele está buscando uma qualificação, ele está buscando um sonho, ele tem um desejo. E nós precisamos, durante o período que ele está ali na instituição, oferecer para ele essa condição de mudança. Então, essa definição do Schindler é uma definição que nos dá como é que você pode medir qualidade, né? É quase aquele, no Brasil a gente tem uma história do IDD, Índice de Diferença de Desempenho, é como o estudante entrou na instituição e como ele sai da instituição, né? Isso era feito uma prova no início, agora não é mais, mas era feita uma avaliação no início, e quando ele se formava, você fazia uma avaliação. Isso era feito, ainda é feito, isso é calculado para todos os cursos, só que a prova de entrada agora é o Enem, e na saída você tem o ENAD. Os Estados Unidos tentou isso, alguns outros países tentaram isso também. É muito difícil, mas você mede o conhecimento geral e específico do estudante no início e mede ao final do curso geral específico. Então, você tem uma ideia, o que a gente chama, aqui no Brasil, de índice de diferença de desempenho, né? Quanto que avançou. Mas aqui, o que o Schindler diz? Olha, o que faz essa transformação? Primeiro, a competência dos professores, a essência é essa, né? Professores competentes, dedicados, né, que conhecem, eles vão fazer essa transformação. O engajamento do estudante é essencial. O estudante tem que se engajar, né, para que ele possa receber tudo isso. A claridade de objetivos. Precisa estar muito claro. Eu tenho discutido muito, né, e eu acho que essa pandemia tem que nos ajudar nisso, o que a gente está ensinando, por que a gente está ensinando, é a quantidade que a gente ensina. Porque você pega o currículo, muitas vezes é uma grade cheia de coisas que não tem o menor interesse para o estudante. Nós estamos seguindo uma burocracia de um número de horas, nós estamos seguindo uma burocracia para seguir uma coisa que a gente não está muito norteado. O que de fato precisa ser ensinado, né? O que de fato precisa ser discutido? O desenvolvimento de pensamento crítico, né? Porque o estudante, ele não vai somente receber uma série de informações técnicas, ele precisa ter o desenvolvimento do seu pensamento crítico durante o tempo que está conosco,
E tem que ser um projeto centrado no aprendizado e não no ensino. É completamente diferente, né? Tem um caso de um professor, que é um fato real, um excelente professor, brilhante professor, altíssimo nível de publicação desse professor, era um professor de uma disciplina difícil, da área de física, ele reprovava 82%, sempre era uma taxa de reprovação em torno de 80% a 82%. E ele sempre dizia, olha, eu ensino muito bem, eu sou muito bom, e ele era bom mesmo. E a culpa era sempre do estudante. Olha, o que eu estou fazendo aí? Eu estou fazendo um ensino centrado no ensino e não no aprendizado. Porque, veja só, tem uma piada sobre que dá para a gente fazer uma analogia, que fizeram um feirão de veículos, uma venda, e o vendedor estava lá, e ficou o sábado inteiro, o domingo inteiro, vendendo os carros, aí participando. E na segunda-feira o gerente foi perguntar para ele, aí, como é que foi? Ele falou, olha, foi um sucesso. Mas como um sucesso, os caras estão todos no pátio? Ele falou assim, olha, eu vendi bem, os caras aqui não compraram. Então, veja, tem um objetivo de sair. Não adianta você vender bem os caras se o cara não comprou, né? Quer dizer, você tem que fazer essa analogia aí. O ensino é o seguinte, se eu estou dando uma disciplina, é claro que nós sabemos disso, o ensino demanda esforço, engajamento dos estudantes, por isso tem lá engajamento, né? Mas, antes que tudo, tem que ser centrado no aprendizado, né? Os objetivos da aprendizagem, competência, enfim, a gente sabe o que é. Esse é o conceito, para mim, que eu uso e que tenho discutido muito, que os rankings têm que nos ajudar a fazer com que isso aconteça. Mas, se nós olharmos os indicadores anteriores que eu mostrei para vocês, eles não têm muito a ver com isso aqui. A competência do professor em sala de aula não é diretamente associada à sua competência para publicação. Pode ser e pode não ser, né? Mas como o ranking não mede, porque não tem jeito dele medir, uma publicação que eu faço, é muito fácil o ranking obter imediatamente. A aula boa que eu dou, ninguém consegue medir, né? Não tem como, ele não consegue ter essa informação. É uma avaliação, mas não tem essa informação. Então, essa associação é que eu estou buscando fazer, e acho que esse é o trabalho que os rankings têm para contribuir. A próxima, por favor, Patrícia. Muitas vezes eu coloco essa aí, eu gosto muito disso aí, é do Alberto Sangrá, que é da Universidade Aberta de Catalunha, grande amigo meu, trabalha com essa belíssima universidade, que faz uma educação à distância muito boa. O Sangrá, que esteve aqui no Brasil conosco, que eu contei, ele esteve aqui conosco ano passado, ele coloca essa figura, o texto, evidentemente, não é dele, mas a figura eu acho muito boa. Tá bem, nós podemos buscar reputação e prestígio, mas nós temos que ver a qualidade, porque senão você vai estar lá discutindo reputação e prestígio e você não vai vendo qualidade. O elefante está ali na sala e ninguém vê. Eu vou buscar, não, eu tenho que melhorar a reputação, vamos trazer um professor que publique, vamos fazer esse professor publicar mais. Tá bem, eu estou melhorando nos rankings, mas a qualidade, o compromisso que nós temos com o estudante, que esse é o compromisso da educação, é o compromisso de transformar vidas, de auxiliar, de motivar, né? De dar instrumentos para que o estudante possa transformar. E isso não está diretamente nos rankings, mas pode estar. Então, é preciso ver a qualidade. Se a gente perder isso de vista, se a gente for, e eu tenho muita preocupação com isso no mundo todo, no Brasil acontece, mas no mundo inteiro, tá? Às vezes a imprensa, a própria comunidade acadêmica, eu estou lá em terceiro lugar, se eu estou em terceiro lugar, tá bom, não, é que eu caí para décimo, não, o ranking não presta, o ranking variou muito, tá? Não é essa a essência. A essência é a qualidade. Como é que essa organização de dados que nós temos hoje e da nossa própria instituição pode nos ajudar a ver a qualidade. Senão a gente vai ficar fazendo reunião ali para ver como é que melhora o ranking e não estamos vendo o elefante na sala. Próximo, por favor, Patrícia. Aí é uma piada, está em inglês, mas está aí. A qualidade está lá no divã, representada aí pelo elefante, falando com o seu analista, né? Algumas vezes eu estou lá no meio da sala e ninguém me vê, quer dizer, ninguém olha para mim, ninguém me vê. Então, a qualidade passa por uma crise existencial se a gente for só olhar a reputação e prestígio dos rankings. Caminhando para a proposta, né, porque aí eu faço algumas sugestões, porque essa é uma discussão que eu estou fazendo muito na REG, e discutir isso com vários rankings, né, com aqueles que fazem a gerência dos rankings, e como eu falei, está um artigo agora para a gente, que está saindo para a gente discutir isso. Bom, então, qual a solução para associar os dois? O próximo, por favor.
Então, hoje, a maneira errada é essa aí, eu deixo a qualidade ali, não toco na qualidade, vou somente melhorar a reputação e o prestígio. E a gente sabe como fazer isso, tá? Hoje eu faço parte de comitê do board de 2 instituições fora do Brasil, né? A gente reúne uma semana com elas anualmente, e elas pedem, a gente são 10, 12 pessoas, e a gente analisa. E eles querem exatamente, eles estão buscando melhorar a posição deles no Santos, o que é legítimo, eles querem virar uma universidade com mais prestígio, atrair mais estudantes, eles têm um objetivo legítimo, tudo avaliado, e a gente vai lá e faz uma análise disso. E o que a gente busca fazer, ou pelo menos nesses conselhos que eu participo, eu falo, Maurício, olha, não busque somente a reputação e o prestígio, senão você vai, isso não tem sustentabilidade, né? Então, essa aqui é a maneira errada. Eu olho somente a posição, eu quero melhorar a minha posição, né, sem observar a qualidade. O próximo, por favor. A maneira que eu acho correta está representado nessa aí. Tudo bem, eu vou buscar a reputação e prestígio, é importante que eu consolide isso, mas eu vou estar associando isso com qualidade, e aí eu vou combinar reputação, prestígio e qualidade, né? Algumas sugestões. A próxima, por favor. Dá muita pontuação você ter uma pessoa que ganhou o prêmio Nobel na sua universidade. Então, várias universidades no mundo, tá, gente? Não são poucas, não. Várias universidades no mundo contratam um professor, e principalmente aquelas que têm mais flexibilidade. No Brasil, isso acontece, vocês chamam com professor visitante e tal, mas é mais raro, mas lá fora, contrata o professor e para lá. Então, no ranking seguinte, ela vai ter que ela tem 2 professores que têm o prêmio Nobel. Tá? Ela contrata, tem um professor publicando muito numa determinada área, na área da saúde, na área das ciências exatas, ela traz aquele professor, contrata aquele professor e ele continua ali somente publicando. Eu acho que, e nós precisamos, o que pode ser feito? Tudo bem, você quer fazer essa mobilidade, trazer, tá, mas o que as instituições têm que fazer? Né? Elas têm que começar a falar com o estudante de graduação. Se eu tenho um prêmio Nobel, ele tem que estar falando com os estudantes. Ele tem que estar fazendo o que a gente está chamando aqui de ciência na hora do almoço, lunchtime seminar, ele tem que café com ciência, chá com ciência. Esse professor tem que estar trabalhando com seus professores de graduação. Ah, mas ele não gosta de um prêmio Nobel. Então, tá bom, então, nós estamos errados, porque numa universidade eu preciso estar. Talvez o compromisso do prêmio Nobel seja maior do que qualquer outro, de estar motivando os nossos estudantes. Né? Você ter o que no Brasil a gente tem, a iniciação científica, você ter um professor fazendo isso, né? Você ter alguém da indústria dialogando com seus estudantes, associado com essa pesquisa, né? O currículo da graduação, aquilo que eu falei com vocês, tem que ter mais significância, né? Teoria, prática, competência, tem que ter uma coisa que tem que ser significado para o estudante. Essa pandemia está servindo para a gente refletir um pouco isso. Eu tenho que conversar com várias instituições do Brasil e fora do Brasil, né? Porque como a maioria das instituições, a resposta foi migrar para o síncrono, para a distância, isso começa a ser avaliado bastante, né? O que de fato é importante, como é que eu vou abordar isso. Os professores que mais publicam, ele tem que atuar, dar aula para o estudante de graduação. Agora, e isso tem que ser transformado em indicadores para os rankings, é isso que eu tenho discutido. Tá bom. Então, você lá tem um prêmio Nobel, pode ir à próxima, por favor, Patrícia. A próxima, a gente, olha só, número de estudantes que trabalham em iniciação científica sobre o total número de estudantes. Isso vai me dar uma ideia, né, de alguns indicadores que eu tenho. Quer dizer, na minha instituição, eu tenho quantos estudantes com iniciação científica ou trabalhando em ciência. O número de estudantes que tiveram aulas com professores, né, que ganharam medalhas. Então, você passa a ter, isso é que eu tenho sugerido para os rankings, ao invés de você somente valorizar o cara que tem a medalha, ou que ganhou o prêmio Nobel, que é ótimo, tudo bem. Se uma instituição tem alguém que ganhou o prêmio Nobel, isso é ótimo para ela, né?
Veja que eu estou falando aqui de coisas diferentes, tá, gente? Você tem prêmios Nobel, muitas vezes, que fizeram a carreira em uma instituição, né? E você tem prêmio Nobel que está sendo contratado por uma instituição para melhorar a condição dela no ranking. Isso tem acontecido muito, tá? O que é legítimo, está bem, mas eu preciso fazer isso associado com outras coisas. Então, olha bem, se eu sei quantos professores, quantos estudantes, né, foram, tiveram aula com os prêmios Nobel, eu estou melhorando. Aí eu tenho convicção que eu estou melhorando a qualidade de ensino. Veja que isso é sobre o total do número de estudantes, que não adianta dar aula para 10 se eu tenho uma instituição de 15, 20 mil estudantes, né? Mas se ele dá para um número significativo, então, se os rankings começarem a fazer isso, e essa tem sido a minha luta, o meu trabalho com eles, né? Para que eles coloquem, tá bom, você tem um prêmio Nobel aí, você tem uma pontuação X, mas agora, qual o compromisso desse prêmio Nobel com os estudantes? Porque, veja, lembra que eu falei no início que a avaliação só tem sentido se ela induzir melhoria de qualidade? Então, os rankings podem induzir isso. Não, eu quero o prêmio Nobel lá, mas se esse prêmio Nobel trabalhar com a graduação, ele vai ter uma melhoria. E isso da mesma forma com aqueles que têm alta citação, né, que são citados, aqueles que publicam em coisas de impacto, em revistas de impacto, tudo isso, os rankings podem ser utilizados para fazer essa melhoria. Próximo, Patrícia, por favor. Com isso aí, né, se nós fizermos isso, a gente consegue conciliar a qualidade de uma universidade, que é a chamada universidade de classe mundial, né? Nós fazemos a qualidade de classe mundial, com os rankings, ele é posição primeiro, segundo, terceiro, tal, que eu repito, para mim, o menos importante nos rankings, apesar de que vai ser sempre aquilo que a imprensa gosta, que a própria sociedade discute. Eu acho bom isso, quando se discute educação, eu fico profundamente feliz, né? Mesmo para, não, mas não tem sentido, uma primeira, segunda, não importa, estamos discutindo educação, vamos lá. Isso pode ser associado e nós podemos ter indicadores, né? Ao invés de a gente fazer uma ligação entre reputação, prestígio e qualidade, que seja baixa ou que seja moderada, nós podemos ter indicadores que nos auxiliam bastante. Tem outra parte que eu discuto muito, mas eu quis colocar esse tema aqui hoje, que é a questão de outros indicadores sociais, o compromisso social da instituição. Isso eu tenho lutado muito também para os rankings. Eu fui consultor do ranking lançado pela Rússia das universidades, dos reitores das universidades russas, né? E lá a gente colocou bastante essa questão do serviço, essa questão do compromisso social da instituição, da extensão. Eu acho que os rankings é isso, eles vão se aprimorando. Gostemos ou não gostemos dos rankings, eles estão aqui para ficar. Vão ficar. Eles são melhores do que os mecanismos que nós tínhamos antes, porque os mecanismos que nós tínhamos antes era simplesmente eu acho que a instituição é melhor do que a instituição B, eu penso que a instituição é melhor, agora não. Temos alguns indicadores que não se esgotam, e mais, eles podem ser usados se nós formos tendo esse compromisso de criar novos indicadores, indicadores que induzam o que nós queremos, porque a avaliação não é só para regulação e supervisão, é para induzir melhoria de qualidade, nós podemos utilizá-los para nós avançarmos. E é isso que eu espero que a gente consiga fazer. Agora tem componentes também, eu estou trabalhando bastante, e já criamos alguns indicadores, e temos conversado com os rankings, inclusive o Alberto Sangrá, que eu disse para vocês, que você sabe, a Universidade Aberta de Catalunha, tem em torno de 40 mil estudantes completamente à distância. E é uma instituição de altíssima qualidade. Tem doutorado, tem mestrado, à distância, tem graduação, e de altíssima qualidade. Quais são os indicadores para o ensino à distância? Eu não acho que nós vamos mudar para o modelo à distância. Tem muita gente me perguntando sobre isso, eu sempre tenho falado. O que vai acontecer pós-pandemia? Nós vamos mudar para o ensino à distância? Claro que não vai, porque todo modelo de educação é presencialidade. Essa tecnologia da presencialidade é uma tecnologia, mas ela veio. Toda a tecnologia das instituições são pela presencialidade. Agora, nós vamos começar a passar, sim, para a educação em diferentes níveis de presencialidade. Não é dicotomia presencial à distância. É a tecnologia fazer a mediação dentro da presencialidade e algumas coisas serão feitas à distância, essa é a forma que eu vejo. Bom, mas era isso que eu queria discutir com vocês, estou à disposição para poder responder qualquer pergunta se tiver, parabenizá-los mais uma vez, desejar que vocês todos aí que estão em Catalunha, que estão aqui no
na Espanha, que estão aqui no Brasil, possam desfrutar muito esse período maravilhoso que é estar aí fora, e também aqueles que já fazem suas pesquisas possam continuar. E qualquer sugestão também, por favor, tem lá na página do AIREG, o que vocês pensarem sobre rankings, ou o meu e-mail pessoal também, podem passar sugestões que nós estamos à disposição para ouvir isso. Obrigado, Remy, obrigado mais uma vez, obrigado à Associação dos Pesquisadores e Estudantes Brasileiros da Catalunha pelo convite. Muito obrigado, professor Luiz Cláudio. Durante a sua apresentação aqui, nós tivemos algumas perguntas. Eu vou aqui apresentar e ver como é que o senhor pode fazer uma síntese aqui. Primeiro, gostaria também de agradecer aqui aquele que nos acompanham, né? Nosso presidente, a Desirê Rabelo, o Pedro Mota, a Tereza... espera aí que eu já leio aqui, a Tereza Aragão. Então, assim, nós temos algumas perguntas, doutor Luiz Cláudio, são, primeiro, o seguinte, o Pedro aqui, inclusive, pergunta, né, elogia a sua apresentação, e fala sobre a questão do produtivismo, né, se é que eu posso ler aqui. Ele diz o seguinte: faz sentido a reclamação dos professores de que a pressão por publicar acaba privilegiando a quantidade e não a qualidade da pesquisa. Além disso, tem também perguntas que dizem o seguinte, da Tereza, que o comparativo entre as universidades não se perde na avaliação real do contexto, do entorno, do aluno, e também do incentivo do aluno. Também aqui a Desirê faz um registro, né, que diz respeito ao fato de que tem observado uma redução drástica de brasileiros procurando programas no exterior, né? Eu queria também dizer que durante o período que o professor Luiz Cláudio esteve no MEC, foi lançado um importante programa do qual ele pode também falar, que é o Ciências Sem Fronteiras. Em que medida também esse programa visava aproximar as universidades aí, e permitir que os estudantes pudessem fazer esse intercâmbio. Bom, então eram essas, nesse primeiro momento aqui, professor Luiz Cláudio, as perguntas. Vamos lá, obrigado, Remy. Vamos sim, obrigado aí. Acho que o Pedro é a primeira. Pedro, é isso, olha só, o produtivismo. Como é que nasce isso no Brasil e, na realidade, no mundo, tá? O Brasil trouxe isso para aqui, mas o mundo todo. A publicação é a coisa mais fácil de se medir na educação, né? Você não mede qualidade de aula, mas a publicação você mede. E, normalmente, você veja, tá bom, o Brasil nós temos a Bolsa de Produtividade de Pesquisa, é um valor simbólico que a gente recebe, eu fui bolsista durante quase toda a minha vida acadêmica, mas ele mede, porque nunca ninguém perguntou se a minha aula era boa, se eu estava dando aula na pós-graduação e tal, era a publicação que eu fazia. Então, lamentavelmente, o sistema educacional mundial, é mundial, tá? Não é brasileiro, nós não conseguimos achar uma maneira de valorizar, de fato, o que importa para mim na instituição, porque para mim, publicar é importante, mas isso tem que se refletir na melhoria da qualidade do ensino, no meu contato com o estudante. Então, agora, como é que eu vou medir a aula que dei, né? Então, isso, como não tem indicador fácil, agora você consegue, eu publiquei na revista 1A, 1B, 2A, tá. Agora, é um problema que existe, é mundial, nós temos que resolvê-lo, conviver com ele e procurar indicadores. Eu gosto desses indicadores, então, tudo bem, eu vou verificar ali se um professor está publicando muito. A questão da qualidade a gente já consegue medir, né? Porque se você não consegue dar um A, 2, que isso é também padrão mundial, quer dizer, conseguir um artigo na Nature é difícil. Em certas outras é mais fácil. Então, não adianta ter quantidade também, hoje já consegue medir qualidade. Mas, além disso, é aquele indicador que eu coloquei ali. Esse professor que está publicando, ele está tendo contato com os estudantes, ele está dando aula para os estudantes, qual é o percentual, né, de estudantes de graduação que ele está motivando, já que ele é um professor que é muito citado. Eu acho que essa é uma equação, Pedro, que a gente tem que ter muito cuidado mesmo e tem que respeitar áreas, né, Pedro? Eu vi agora sair um ranking dos maiores pesquisadores do Brasil com publicação e tal.
certas áreas estão fora. Por que elas estão fora? Não é porque o cara é ruim, não, é porque tem área que você demora anos para sair um artigo, né? Tem outras que você consegue produzir mais. Isso não é demérito para um nem para outro, é característica, né? Então, é preciso que haja toda essa ponderação, mas é uma coisa que existe, é mundial esse processo, nós temos que trabalhar com ela. Nós aprendemos muito a valorizar a pesquisa, não é ruim, o Brasil tem essa cultura também, né? Não é ruim, mas nós precisamos agora fazer essa sintonia cada vez mais fina, e os rankings, por isso que eu disse que o rankings pode nos ajudar nisso, se ele começar a nos dar outros indicadores. A pergunta sobre o contexto de avaliação, é claro, é isso aí, a instituição, ninguém consegue medir a complexidade de uma instituição, né? E por isso que eu disse no início, o risco dos rankings é se todo mundo quiser virar Harvard, não pode. Porque tem um contexto, tem onde você está inserido, tem o seu compromisso, tem a sua relação com a sociedade ali, é outra característica, seu objetivo pode ser outro, certo? Mas, independente disso, é bom que tenha certa comparação, porque a questão aqui é comparar o que tem hoje com o que tinha antes. Comparação sempre teve. Comparação sempre teve, né? Comparação sempre teve, avaliação sempre teve, só que hoje nós temos algo que é um pouco mais objetivo, não é completo, não explica tudo, não pode servir da forma errada para todos nós queiramos ser um determinado padrão de instituição, mas ajuda, é melhor do que o que se tem antes, precisa ser aprimorado, mas sem sombra de dúvidas. Por isso é que eu tentei muito colocar lá no ranking das universidades de Moscou, essa inserção social, onde ela está, né, a sua realidade, o seu contexto, né, para que isso pudesse também permitir uma diferença dentro da avaliação que é geral, né, ou seja, para nem todas quererem ter só um caminho, né, só aquele caminho que é dado. Então, isso é preciso ter atenção. O número de brasileiros no exterior tem caído mesmo, por várias razões. Uma positiva, porque hoje o Brasil tem cursos de doutorado e de mestrado de altíssimo nível, né? Inclusive a CAPES, há alguns anos, criou com muita competência os cursos 6 e 7, ou seja, no Brasil tem uma avaliação muito boa da pós-graduação. Aliás, nós temos uma avaliação da pós que é melhor do que a da graduação, no sentido que ela não é só para ser supervisão e regulação, ela induz mesmo melhoria de qualidade. A graduação ela tem esse misto que precisa ter. Ela é para regulação e supervisão, porque é uma característica do Brasil, mas ela induz também melhoria, mas menos do que a pós-graduação. A pós-graduação brasileira avançou muito nos últimos anos, desde a sua criação lá na década de 50, da CAPES, no próprio CNPq. O Brasil nasce, pega, por exemplo, a Embrapa. Como é que nasce a Embrapa? A Embrapa nasce das universidades agrárias formando os seus profissionais, né? Esses profissionais foram treinados no exterior, teve um programa de capacitação no exterior, voltaram, se especializaram na agricultura tropical, temperada, voltaram para a agricultura tropical e criaram a Embrapa. Essa empresa é a única no mundo que deu certo, né? E a ciência da agricultura tropical nasce no Brasil. Então, estou dando uma área específica, porque vai para o exterior, volta atrás. Porque, à época, nós não tínhamos cursos. Hoje, se a pessoa quiser fazer um curso na área agrária, ela não precisa mais ir fora do Brasil. Pode até ir, mas ela não precisa. Nós temos cursos hoje nível 7, nível 6, pode citar PSK, posso citar de soja, posso citar Lavras, posso citar várias outras. E tem cursos em todas as áreas. Eu estou citando uma área, que é uma área que eu trabalhei quase a minha vida inteira, né, porque o meu departamento da área de engenharia agrícola, mas em várias outras áreas. Então, a coisa boa é que o Brasil hoje tem, eu vou falar de Brasil, você pega a UNB, ela tem cursos de doutorado, de mestrado de altíssimo nível, né? A pessoa quer ter uma experiência no exterior, isso pode ser. Era natural mesmo que o Brasil reduzisse esse fluxo. Agora, não pode reduzir também ao ponto que quebre essa oportunidade, esse desejo. Muitas vezes é a própria cultura, é a própria língua, é o contato, né? A gente sabe que o network na pesquisa é importante. Nós criamos, sim, o Remy citou, tem um fato engraçado do CS Sem Fronteiras, né? Porque eu estava na Secretaria de Educação Superior na época de desenhar o programa, montar como é que seria.
A escala era uma escala muito ousada, que eu confesso que eu tinha dificuldade, eu achava que precisava ser 100 mil, mas enfim, isso não importa. Tinha uma proposta e tal. E eu tentei equacionar. E aí, o que eu recorri? Não, se nós queremos mandar estudantes, tem que ser para as melhores universidades. E como é que eu vou saber as melhores universidades? Eu sei, não, eu peguei os rankings. Eu peguei os rankings e fiz os rankings. Mas só que eu fiz os rankings por área, né? Porque vocês sabem, por exemplo, Harvard não é tão forte na área de engenharia, né? Então, aí teve um determinado interlocutor, eu não vou citar o nome, mas quando eu vou assim, não, essas universidades eu quero Harvard. Mas Harvard não é bom em todas as áreas. Então, veja, mas a reputação, eu quero todo mundo em Harvard. Não, mas em determinadas áreas eu tinha universidades que eram muito melhor do que Harvard, porque Harvard sequer não tinha aquela especialização. Mas o Ciências Sem Fronteira foi dentro desse objetivo, permitir que o nosso estudante de graduação fosse para o exterior, tivesse experiência numa grande universidade, voltasse e se motivasse para a sua vida profissional, para a sua vida, né, para a sua vida futura. É um programa como esse, é um programa que traz desafios, mas é importante. Então, eu acho que o Brasil tem que aumentar, sim, tem que ter projetos, né? Não precisa ser no nível que foi no passado, nem para... Mas é necessário que haja, tem que ter, claro, toda uma estratégia, quais áreas, né, que é mais importante, mas é preciso ser feito. Nós não precisamos do nível que foi no passado, mas também nós não podemos ficar num nível muito menor que pode comprometer. Nós estamos vendo países, aí, por exemplo, a China tem uma política de treinamento no exterior, que é uma política concreta, e ano a ano vão e buscam aquela tecnologia, formam seus profissionais, enfim, fazem isso. E vários outros países têm isso. Eu acho que o Brasil também precisa retornar, né, fazendo aí todos os seus estudos estratégicos e também orçamentários, claro, mas retornar com essa possibilidade tanto na graduação como na pós-graduação. Ok, professor Luiz Cláudio, nós estamos aqui já caminhando para uma hora e pouco da nossa apresentação. Não temos lá mais perguntas, eu só queria reforçar aqui, a Carolina fez uma questão que eu acho que o senhor já respondeu, que diz respeito à questão de como é que se poderia se medir, né, o que seria um bom professor, né? Ela critica aqui que nós temos um sistema voltado para a formação de pesquisadores, né? Diz respeito ao que o senhor respondeu aí sobre a questão da produtividade dos papers, né? Mas também não conseguimos dimensionar o que seria um bom professor, né? Acho que essa é a grande questão que o senhor muito bem tocou. Uma outra questão aí diz respeito aqui um comentário, inclusive queria que o senhor comentasse, diz respeito ao nosso sistema de avaliação da educação superior. O senhor esteve no INEP durante muitos anos. O INEP tem um sistema muito, digamos assim, complexo de medir qualidade, mas também esse indicador que o INEP revela não diz muito, as pessoas não conseguem se enxergar nessa avaliação que o INEP faz. Diferente disso, na Europa, né, a Espanha, por exemplo, Catalunha, tem uma agência chama-se ACO, que é presidida, inclusive, por um grande professor amigo da PEC, o professor Morezo, que deve estar por aí. É uma das 39 agências da União Europeia. Eles têm um indicador muito sintético de aferir qualidade das universidades, no caso da região da Catalunha. O Brasil não poderia caminhar para algo mais simples, né, ao invés de uma avaliação tão complexa como essa que nós fazemos, visitas em loco, deslocamentos de enorme quantidade, quando se podia, de professores que vão até as universidades para olhar se as condições infraestruturais existem, não existem, mas, no final das contas, aquilo que conta é qual é o índice da universidade, se ela tem nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5. Então, a impressão que nós temos é que nós temos aí uma avaliação para
medir qual é a posição na curva de Gauss de cada uma das universidades, né? Será que uma universidade com nota 3 ela é tão ruim como uma da nota 4? Ou aqui tem nota 5? Então, queria que você explorasse um pouco essa questão e as perspectivas que nós poderemos ter de melhorar e simplificar o nosso sistema, que foi alvo, inclusive, é alvo de constantes polêmicas, né? A OCDE, o ano de 2018, fez um estudo muito crítico sobre esse nosso sistema. Por favor. Vamos lá, a pergunta é ótima, e olha só, os SINAIS, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, é uma lei, que não sei se todos conhecem, mas enfim, é uma lei. E qual é o dilema do Brasil? Qual é o problema do Brasil que nós temos que questionar? O sistema de educação superior do Brasil, eu estava semana passada no seminário da Unesco com a Colômbia, a Argentina, os países da Argentina, por exemplo, é uma situação completamente diferente da nossa, a Colômbia também, mas o Brasil, números globais, está em torno de 2.500 instituições de ensino superior. Nós estamos falando de mais de 80% são instituições privadas, né? E aí você tem as instituições públicas. Somente cerca de 99 universidades, 100 são universidades, as outras são ou centros universitários ou são faculdades. Então, essa massa de instituições que o Brasil tem, e essa característica, que isso aí não é bom nem ruim, é a situação que nós temos, né? E, para mim, eu não tenho o menor preconceito, eu acho que a instituição tem que ter compromisso com qualidade. Se ela tiver compromisso com qualidade, se ela estiver atendendo o público, tudo bem. A nossa Constituição, inclusive, diz isso, né? Que a educação é um bem público, e que ela pode ser feita pela iniciativa privada, desde que tenha avaliação de qualidade e compromisso com qualidade. Eu acho que o compromisso é maior até do que a avaliação. Eu disse isso por quê? Porque o que acontece hoje? A avaliação, os SINAIS, ele é muito feito, e é importante, com o olhar da regulação e supervisão. Então, na realidade, os SINAIS, ele perde hoje aquilo, e isso é difícil de fazer, tá? Eu confesso que eu não tenho a solução, eu tenho um problema e tenho a discussão em cima. Ele precisa induzir melhoria de qualidade, né? A avaliação é esse sentido, mas hoje os SINAIS é feito como você falou, ele tem vários indicadores, né? Quando você pega os SINAIS, você tem o ENAD, você faz o ENAD, aí você tem pelo ENAD, você tem o CPC, que a gente chama, esse aí eu tenho uma birra tremenda com ele, né? Conceito preliminar de curso. Ele nem é conceito, nem é preliminar. Ele não é um conceito. Aí você vai ter o CPC, que é 1, 2, 3, 4, 5, como você falou. Então, os nossos cursos aqui, todos são avaliados, o estudante faz um ENAD, aí tem uma parte que é infraestrutura, tem a parte que é professor, tem a parte do censo, soma isso tudo e sai lá o CPC. Então, o CPC do curso é 3, CPC do curso é 4. Eu vou fazer uma provocação aqui para todos vocês. Imagine que o Brasil chegasse num padrão de excelência mundial, todas as nossas instituições fossem universidade de classe mundial, todas elas fossem. Todos os nossos cursos fossem de classe mundial. Isso aqui é puramente teórico que eu estou falando, mas serve para ilustrar a minha tese. Nós ainda continuaremos tendo curso 1, 2, 3, 4, 5. Porque o sistema, como você falou, é legal, ele é comparativo, você nunca vai ter todos 5, ele depende do outro. O que significa, na realidade, no Brasil, quando você tem um curso 4 e um curso 3, significa que o curso 4 é melhor do que o 3? Não significa isso. Significa que, pelos resultados daquele ano, baseado no ENAD, baseado no censo, tá? Aquele curso aqui agregou um pouco mais do que o curso 3, só isso. Mas não significa que um curso é melhor do que o outro, significa que por aqueles resultados houve uma agregação melhor aos estudantes, o que pode também não ser, mas é assim. Repito, se todos fossem excelentes, ainda teria 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque ele é relativo, ele não é absoluto. Essa é a primeira coisa que a gente tem que mudar. Então, aí tem o IGC, que é o Índice Geral de Curso, que é da instituição. Esse CPC é curso, tá? Aí depois você tem o IGC. O IGC você pega todos os cursos da instituição, pega o CPC de cada e divide. Então, tem instituições que têm 3 cursos, nós sabemos que a média é afetada pelos extremos, né? Se eu tenho 3 cursos, eu tenho 50, a chance da média daquele que tem 50 ser menor é muito maior do que a chance do de 3. Então, o IGC também, que é o Índice Geral de Curso da Instituição, IGC 4, IGC 5, IGC tal, tem o contínuo, tem tal. Esse é outro problema, e também ele é relativo, porque ele vem do CPC. E aí tem o que você falou,
Aí eu tenho a visita. Quando eu faço a visita, eu tenho o CC, que é o conceito de curso. Aí eu fui lá. A visita no Brasil, gente, às vezes ela é feita por algumas razões, mas 3 ou 2 pesquisadores vão numa instituição visitar um curso. Aí eles analisam tudo, professor, infraestrutura, né, projeto pedagógico, enfim, projeto o PDI e tal. Aí eles dão uma nota. O CC, ele tem que ser substituído pela lei, tá? O CPC é substituído pelo CC, o que vale é o CC, mas nem todas têm, umas têm CPC, outras têm CC. Aí o IGC também é o conceito institucional. Então, Remy, na realidade, já está na hora, prestou um grande serviço ao Brasil. Eu acho que é uma coisa excelente. Eu acho que está na hora de nós todos, a comunidade, nós estamos maduros para isso, a comunidade universitária, os acadêmicos, todos, repensarmos isso, olharmos para fora que tem feito, como você falou. Estados Unidos é diferente, Espanha é diferente, mesmo os vizinhos nossos são diferentes, e trabalharmos cada vez mais, deixarmos de olhar, mas, ao mesmo tempo, sem considerarmos a questão da regulação e supervisão, mas cada vez mais para a indução de melhoria de qualidade. Porque hoje é o seguinte, o que funciona no Brasil? Se você tem, o curso tem CPC menor do que 3, ou a instituição tem IGC menor do que 3, estou falando para as privadas, para públicas tem quase efeito algum, elas não têm acesso a programas do governo. Então, ninguém quer ficar abaixo de 3. Mas não está induzindo uma melhoria de qualidade, né? Está nos prendendo a números que são relativos. Então, eu acho que você trouxe muito bem à tona isso aí, eu acho que está o momento. Nós precisamos fazer essa discussão, uma discussão serena, tranquila, porque independente da posição ideológica, independente do que pensa, eu acho que todo mundo sabe que educação de qualidade é importante, né? Então vamos ouvir, e que indicadores, como é que nós podemos simplificar, como é que nós podemos resolver a questão, porque é claro, porque, de novo, pela questão das privadas, assim, se a instituição não tem compromisso nenhum e está prestando um mau serviço, é claro que nós não podemos deixar que ela continue, né? O Ministério da Educação tem que agir para que o estudante não vá para ali, tem que preocupar com qualidade. Mas como é que pode ser feito isso, essa simplificação, né, com o olhar da qualidade, que é a grande função do INEP, né, e, ao mesmo tempo, termos mecanismos regulatórios. Então, é um grande desafio, tem várias pessoas que pensam sobre isso, e eu acho que está mais do que o momento, agora que a gente já passou esse tempo aí da lei dos sinais. Muito obrigado, professor Luiz Cláudio. Não temos aqui mais perguntas, né? Nós estamos fechando aqui 1h30 aqui da nossa atividade. Eu queria agora encaminhar para os encerramento desse nosso webinário da APEC aqui, e queria passar a palavra para o senhor, né, para as suas considerações finais, né? Também falar um pouco de como é que nós podemos acompanhar o trabalho do IREG, né, que o senhor preside, né, inclusive até quando é o seu mandato, o senhor continua à frente, eu sei que eu acho que o ano que vem vai haver uma conferência. Bom, é isso. Tá bom, obrigado. É isso. Bom, primeiro agradecer muito, desejar sucesso a todos vocês, um prazer em estar com você aqui virtualmente. Já trabalhamos tanto, né, discutimos e avançamos na educação com a sua contribuição de outros colegas. É um momento que a educação, nós estamos com 1,5 bilhões de pessoas no mundo afetadas pelo fechamento de escolas, fechamento de universidades. Está havendo uma grande reflexão sobre os caminhos da educação. Eu tenho participado de vários fóruns, né, e o desafio do Brasil é um desafio do mundo, né, as instituições todas estão pensando. Eu acho que nós temos que aproveitar esse momento para avançarmos, o uso da tecnologia, perdermos o preconceito com a educação à distância, ao mesmo tempo que não fazer dela uma febre, tudo vai para a distância, não é isso, né? Eu acho que nós temos condições, sim, de fazermos o que eu tenho advogado. Já há muitos anos eu falava de educação em diferentes níveis de presencialidade, não vamos ter essa dicotomia de presencial e à distância, a tecnologia está aí, a gente precisa avançar, o momento está sendo positivo, porque as pessoas estão refletindo sobre isso. Temos grandes desafios ainda, na questão da inclusão. Aliás, eu queria hoje fazer uma referência especial ao Dia da Consciência Negra, para nós no Brasil, no mundo inteiro, extremamente importante. Essa é uma coisa, eu falava isso muito lá na OCDE.
No PISA ninguém mede inclusão, né? E no Brasil, principalmente na educação básica, mas também na educação superior, a inclusão, para mim, ainda era, e ainda continua sendo, um dos maiores indicadores de qualidade. O jovem precisa ir para o ensino médio, precisa ir para o ensino médio, né? Mas na educação superior também. A inclusão dos negros é de fundamental importância, isso não aparece em ranking nenhum, né? Mas isso é fundamental, quer dizer, quando nós vamos permitir, né, a pessoa não pode, nem pelo seu CEP, nem pela cor, por nada, por nada, ela não pode ser clandestina passada, ela tem que ter oportunidade. Nós temos que lutar para que a educação dê oportunidade para todos, né? A educação tem que dar oportunidade para todos. Não dá para falar em mérito, né, se nós não tivermos oportunidades iguais. Então, eu queria fazer isso. O Brasil está melhorando, a gente já tem hoje, as nossas universidades hoje, né, graças à lei das cotas, tem mais a cara do Brasil, né, mas temos que avançar muito, até mesmo nos professores, nos docentes, nos pesquisadores, nos gestores, né, mas eu acho que nós temos uma série de desafios, com a EREG voltada muito para o ranking. Meu mandato, até o ano que vem, nós vamos, até o ano que vem, à frente do AEREG, e depois, se não ficar na presidência, nós vamos participar do comitê executivo, né, que a gente está. Vamos continuar trabalhando nisso, porque eu tenho uma consciência, uma convicção, Remy, que os rankings podem ajudar bastante. Aliás, aqui no Brasil, as paulistas estão fazendo isso muito bem. Estão pegando lá os indicadores e estão analisando para fazer gestão, né, comandada por um grande amigo meu, o ex-reitor da USP, participei de algumas reuniões com eles estão pegando isso. Então, a mesma coisa, eu acho que as federais, as privadas, todas têm que fazer, olhar, o mundo inteiro pode fazer isso, né? É isso que eu tenho procurado contribuir, trazer indicadores mais pertinentes, e ainda estamos com uma luta grande, que foi mencionada aqui, é isso, quais indicadores para a qualidade da educação. Isso é extremamente difícil, mas a gente tem que trabalhar nisso, e eu espero. Trabalhar em educação é isso, né? Ter desafios, saber que a educação é um processo, mas que a gente, com certeza, o mundo todo, vamos avançando, e não tem saída, né, Remy? A gente sabe da Europa antiga, a Ásia moderna, não tem desenvolvimento econômico, social, ambiental e humano sem educação e sem a participação das universidades. Muito obrigado, professor Luiz Cláudio. De fato, foi um prazer ouvi-lo, e tenho certeza daqueles que nos acompanharam aqui também gozam da mesma impressão. Queria anunciar também que essa sua apresentação, esse nosso diálogo aqui, vai ficar disponível no canal do YouTube da APEC. Então, eu convido aqueles que não puderam acompanhar, que acompanhem lá no canal do YouTube, onde este vídeo vai subir daqui um pouquinho. E também para os que se inscreveram no âmbito do Congresso, as atividades, todas as atividades, o webinário da APEC ficará disponível por um ano na área restrita dos inscritos lá no site. Bom, da minha parte, eu queria também, em nome da APEC, agradecer a sua disponibilidade, a sua larga trajetória na universidade, as suas contribuições, né? Hoje, a Universidade de Viçosa é uma das grandes universidades, no que se refere aos aspectos de gestão, reconhecimento, inclusive é uma das universidades que o TCU destaca como um grande modelo de governança, né? Isso se deve, seguramente, também tem a ver com a sua contribuição, quando foi reitor, né? Inclusive, tem estudantes aqui, recebi mensagens aqui de um ex-aluno de Viçosa, o Luciano Rezende, que foi, durante o seu tempo de reitor, presidente do DCE aqui, que cumprimenta a sua palestra aqui. Então, sei que nós fomos longe aqui nesse grande abraço para o Luciano, viu? Muito grande bem. Abraço, Luciano. Deu grande contribuição ele lá como estudante, na pós-graduação também e na graduação. Perfeito. Então, é isso. Eu encerro aqui meio da tarde, final da tarde, noite ali em Barcelona. Também queria
reiterar o destaque que o professor Luiz Cláudio fez ao dia 20 de novembro, é uma data singular para nós aqui no Brasil, é uma data de reflexão para as conquistas que a população negra tem feito, né, ao longo dos anos, né? Muitos avanços foram feitos, mas precisamos de muito mais. Então, acho que é uma data que nós precisamos cada vez mais usar como uma data de consciência, como, inclusive, é a data comemorativa a esse dia, a alusão a esse dia, data da consciência. E é isso, eu queria agradecer todo o suporte aí, aos que participaram, e convido também a acompanharem o site do 25º Seminário, tem uma longa programação até o dia 30 de novembro. É isso, muito boa tarde, Bonani, a Catalunha, e nos vemos em breve. Boa tarde, boa noite, obrigado.